Muito bem, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula e agora a gente vai continuar a discussão sobre o volume total de treinamento. No vídeo anterior a gente viu esses cálculos aqui, que o volume total de treino nada mais é do que a multiplicação entre os componentes de carga. Aqui eu tenho séries, repetições, volume de treino e aqui eu tenho peso, que é intensidade. Então, se eu mexer em alguma dessas variáveis aqui, eu estou aumentando ou diminuindo, né? Que eu posso também fazer um deload, eu posso trabalhar com estratégias de regeneração, diminuindo essas cargas de treino. Então vamos lá, olha só. Quando a gente olha, por exemplo, aqui para o volume total de treinamento, pensando que eu quero progredir o meu aluno, ou seja, eu quero melhorar esta variável aqui, eu quero subir este número aqui. Eu quero, por exemplo, sair de 6.360 para 7.000 quilos, 8.000 quilos, 9.000 quilos, enfim, né? Aí é claro que a gente precisa programar isso para não fazer o que a gente chama de overload, ou seja, superadicionar as cargas de treinamento. Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. 3 séries de 10 com 40 quilos, que no supino reto que a gente prescreveu no treino full body, que foi igual ao agachamento coincidentemente, né? Eu tenho aqui, ó, 3 de 10, 40 quilos, 1.200 quilogramas. Então vamos supor que eu quero progredir esse aluno. Eu quero fazer com que esse aluno aqui melhore a sua condição. Ou seja, vai chegar um momento que essa configuração aqui para o meu aluno vai se tornar muito fácil, né? Ou seja, vai deixar de ter um efeito que eu, como professor, como treinador, quero com o meu aluno. Então ele vai dizer para mim, vai relatar que está fácil e eu tenho algumas possibilidades de forma direta, como por exemplo, séries, repetições e peso, de fazer esse ajuste. Mas também tenho formas indiretas que eu vou trazer num outro vídeo. 3 de 10 com 40 kg dá 1.200, a gente já viu isso. Eu quero aumentar esse valor aqui. Como que eu vou aumentar? Eu posso alterar o número de séries, número de repetições e ou o peso do exercício. Isso significa dizer que eu posso alterar uma ou outra, ou duas ou três variáveis. Não importa, isso vai do perfil do aluno e, claro, da experiência, da expertise do treinador. Mas vamos supor que eu queira aumentar, né? Sair de 1.200 para um número maior no supino reto. Vamos imaginar que o meu aluno, ele está relatando que o supino reto já está ficando mais tranquilo de fazer, já não dá mais aquele efeito, que é aumentar. Eu posso aumentar para 42 quilos? Posso, né? Se eu quiser, por exemplo, eu posso tirar esse 40 aqui e aumentar para 42. Tudo bem? Tranquilo de entender. Aí eu preciso fazer a multiplicação, 3 vezes 10 vezes 42. Vai dar um número maior do que 1.200. Sim, vai dar um número maior do que 1.200, porque antes era 40, agora é 42. E aí uma coisa bem interessante para você que acha que o peso é tranquilo, é só 2 quilos. Não é só 2 quilos, tá? É 2 quilos em cada repetição. Então, na verdade, você está aumentando 20 quilos em cada série, porque se era 40 foi para 42, eu aumentei 2. Sim, de forma absoluta eu aumentei 2, só porque o aluno fez 10 movimentos em cada série. Então é 10 vezes 2, 20, mais 10 vezes 2 na segunda série, mais 20, mais 10 vezes 2 na terceira série, mais 20. Então eu aumentei quanto? 60 quilogramas. Eu não aumentei só 2 quilos. É isso que vocês precisam entender. Aqui eu saí então de 1.200 para 1.260 quilogramas, porque eu aumentei simplesmente 2 quilos. Mas é importante deixar claro que a intensidade ela é um componente de qualidade do movimento. Toda vez que eu mexo na intensidade, eu estou interferindo diretamente na qualidade do movimento do meu aluno. É um parâmetro qualitativo, apesar de que, claro, né, está vinculado aqui com o aspecto quantitativo no sentido matemático, mas no visual eu estou observando o meu aluno tendo mais dificuldade de fazer o movimento quando eu aumento o peso. E o contrário é verdadeiro, se eu reduzo a intensidade fica fácil, fica muito fluido o movimento. Agora vamos pegar o exemplo aqui, ó, da remada baixa. 3 séries de 10 repetições com 50 quilos. Agora eu não quero mexer aqui nesses 50 quilos, eu quero mexer, por exemplo, nas repetições. Então eu posso sair de 3 de 10 e pedir para o meu aluno fazer, por exemplo, 2 repetições a mais, como por exemplo 3 de 12. Já mudei totalmente a carga final do exercício. Agora já não vai ser mais 1.500. 3 vezes 2 vezes 500 já não é mais 1.500 quilos, porque agora eu acrescentei 2 repetições em cada série. Então ele vai mover 100 quilos a mais em cada série. Antes ele movia 3 vezes 10 vezes 50, né? 1 vezes 10 vezes 50, ele estava movendo 500 quilos em cada série. Tudo bem? Agora é 12 vezes 500, então agora foi para 600 quilos em cada série. Nesse sentido, se eu fizer essa nova multiplicação, eu saio de um peso de 1.500 quilos, como volume total na remada baixa, para 1.800.
Então veja o quanto que eu aumentei aqui na remada baixa. Veja que eu tive um aumento de 20%, porque 2 repetições de 10 é 20%. Logo aqui é só acrescentar 20%. 20% de 1.500, 1.800. Dependendo da forma como você manipula, vai ficar muito mais gritante este aumento de volume de treino. Como por exemplo aqui, né, foram 300 quilos a mais. Só que foi por meio da repetição e não do peso. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Se você fizesse 3 de 10 com 60 quilos, também daria o mesmo produto, ou seja, o mesmo resultado, 1.800 quilos. Então, olha só, presta atenção, tá? O 1.800, ele pode ser, neste exemplo, 3 vezes 12 vezes 50, ou ele pode ser 3 vezes 10 vezes 60. Vai dar 1.800 igual, mas uma coisa é você fazer 1.800 quilos, 3 de 10 com 60 quilos, outra coisa é 1.800 quilos com 3 de 12 com 60. Será que isso aqui, na forma de percepção subjetiva de esforço, como o aluno vai relatar para você após o final das séries, é diferente entre essas condições de mexer no peso ou na repetição, ou até mesmo, né, nas séries, que é uma outra proposta bem interessante? Por isso que você precisa controlar também a percepção subjetiva de esforço, porque 1.800 quilos de uma forma, ele pode ter uma percepção X, na outra forma, ele pode ter uma percepção Y, ou seja, a forma como você manipula também pode interferir na percepção subjetiva de esforço. Olha só, vamos imaginar então que o agachamento você não alterou, aqui na rosca você não alterou, aqui na extensão de cotovelo você não alterou e aqui desenvolvimento de halteres você não alterou. Você só alterou os 2 primeiros exercícios. Então eu tenho 60 quilos e aqui eu tenho 300 quilos. Eu aumentei quanto aqui neste exemplo? Eu aumentei 360 quilogramas. Então agora o volume total de treinamento ele vai para 6.720 quilos. Então já tive um aumento aqui bem interessante apenas mexendo nos 2 primeiros exercícios. Por isso bastante cuidado quando você for manipular o treinamento do seu aluno. Por quê? Porque aumentos exagerados pode causar um grande impacto no seu aluno. Tente trabalhar um aumento ali em torno de 10, 15, 20% neste volume total de treinamento. Outra forma de manipular o volume de treino é pelo número de séries, que eu também vou deixar para uma outra aula aqui neste curso. Então, por enquanto, vamos ficar somente no que é quantitativo no sentido produto entre séries, repetições e peso do exercício. Isso aqui é uma matemática simples, mas reforço a vocês, tá? O que você manipular pode dar o mesmo resultado final, porém, dependendo da variável que você manipula, se é, por exemplo, aqui, séries, repetições ou peso, volume e intensidade, respectivamente, isso pode modificar a percepção subjetiva de esforço, pode mexer na qualidade do exercício do seu aluno. Por isso que eu sempre gosto de falar isso aqui para vocês. Nós somos manipuladores de variáveis, nós somos controladores de variáveis. A gente fica trabalhando isso aqui o tempo todo em prol do benefício do nosso aluno, ou seja, dos resultados que o nosso aluno deseja alcançar. Então aqui a gente faz a manipulação do volume total de treinamento de forma direta, mexendo nos elementos da carga de treino de forma direta, séries, repetições e o peso do exercício. Mas por que você está falando isso, Moacir? Tem jeito de fazer isso indiretamente? Sim, tem situações em que a gente manipula isso, não mexe nos valores que já estavam, mas a gente consegue aumentar a percepção subjetiva do esforço do aluno, que pode levar o nosso aluno a ter melhores resultados. Mas isso é tema para uma outra aula. Pegou a ideia? Show de bola? Então, muito obrigado pela sua atenção e a gente se encontra na próxima aula. Um abraço!